Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez, amigos, amigas do CEJA. É um prazer mais uma vez poder compartilhar desse momento dos ensinamentos do Cristo. Eu agradeço a toda a diretoria por esse convite, porque na verdade eu também preciso e muito dessa participação, desse contato, saber que nós podemos dividir conhecimentos e aprendermos juntos. Então, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, vamos fechar os nossos olhos e buscar no equilíbrio e na serenidade o contato do amor de Jesus, a luz do Cristo inundando nossas vidas, fazendo com que todos nós tenhamos condições de assimilar o ensinamento de hoje. Rogamos assim que o nosso irmão maior, nosso mestre, conduza nossas mentes e nossos corações para que assim aprendamos, possamos assimilar e, mais do que isso, colocar em prática todo o conteúdo do seu ensinamento. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema que foi escolhido para essa reflexão tem o título de Para que não entreis em tentação. Essa reflexão foi baseada no livro Confia e Segue, de Emmanuel, e na lição justamente cujo título também é Tentação. No século XIX, houve um autor irlandês chamado Oscar Wilde. Ele era muito pródigo em fazer frases, muitas delas irônicas, mas sempre com conteúdo para fazer as pessoas pensarem, refletirem. Uma das suas frases que ele citou é justamente essa: sou capaz de resistir a tudo, menos a uma tentação. Olha que interessante. A frase, como eu disse, ela é recheada de ironia, mas faz com que nós todos possamos pensar. Resistir a tudo, menos a uma tentação. Segundo os dicionários, a palavra tentação significa um impulso forte, quase irresistível, e na maioria das vezes, naturalmente, sempre direcionados a alguma situação desconfortável, alguma situação que possa trazer algum tipo de constrangimento. Isso é a tentação. Mas aí vamos pensar assim, mas por que nós passamos por essa situação? Por que nós somos impulsionados a isso? Porque na maioria das vezes nós passamos, se já não passamos, talvez ainda venhamos a passar, por alguma situação desse gênero. Muitas pessoas, às vezes, têm a tentação de comer um doce, um brigadeiro, fugindo às recomendações médicas. Isso é uma tentação. Mas existem também outras situações muito mais agravantes que muitas vezes nós temos dificuldade de nos controlar. Isso tudo porque nós somos, em verdade, espíritos em franca construção. Estamos constantemente nos construindo. E dessa forma, cada vez nós vamos nos debatendo com alguma situação que vai nos confrontar, que vai nos colocar diante
da verdade sobre aquilo que nós demonstramos ser e aquilo que em verdade nós somos. Quando nós nos encontramos no plano espiritual, estamos lá observando todo o cenário para o qual nós estamos tensionando reingressar, no caso, no planeta Terra. Nós temos uma visão muito ampla daquilo que nós fizemos em vidas anteriores e as nossas propostas para a nova experiência na matéria. Então, nós vamos muitas vezes auxiliados, naturalmente, por nossos mentores, por todos aqueles que são nossos irmãos na espiritualidade, a buscar, a arquitetar uma nova experiência com novos desafios. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 261, há a seguinte indagação: o espírito deve sofrer todas as tentações, como o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade? E a resposta: não necessariamente. Aos que, desde o princípio, não se deixam enredar por essas ações. Contudo, a grande maioria, inclusive nós todos, infelizmente ainda não tem em seu íntimo, confortavelmente dizendo, a força necessária para vencer e para superar determinadas aflições voltadas para a tentação. Então, uma pessoa, por exemplo, que em vidas anteriores tinha o hábito de furtar, por exemplo, ela pode vir para essa nova experiência na matéria buscando passar por situações de risco, até mesmo para poder testar a sua capacidade de superação. Algumas pessoas vão ter sucesso nesse intuito, outras, infelizmente, não. A mesma situação ocorre para outras formas de aflições, como, por exemplo, com a sexualidade, que muitas vezes as pessoas se deixam enveredar por hábitos que vão trazer para cada um constrangimentos, mas vão e deixam-se levar muitas vezes pela tentação. Cada um de nós tem dentro de si algum desafio para vencer. Todos nós. Grandes ou pequenos, mas todos nós carregamos algum desafio. E para superar essas situações, esses desafios, a receita maior está justamente no que nós estamos fazendo agora. Estudar, aprender, discutir, buscar auxílio junto com aqueles que nos cercam, dialogando muitas vezes, colocando para o outro as nossas dificuldades, confiando ao nosso irmão ou à nossa irmã, ao companheiro, à companheira, aquilo que está muitas vezes trazendo dificuldade para nós, para o nosso crescimento. O Evangelho é o remédio, o antídoto para que nós saibamos superar isso tudo. Quando Jesus nos propõe a reforma íntima, quando Jesus nos propõe olharmos para nós com muito carinho e com muita crítica também, mas não uma crítica que vise apenas destruir a si mesmo, mas uma crítica que faça com que nós sejamos sinceros em dizer que nós temos dificuldade em determinada situação e que para isso precisamos de ajuda. Mas naturalmente que a ajuda vai vir, sempre vai chegar até nós.
seja pelo lado da espiritualidade ou seja pelos nossos amigos que aqui estão. Sempre vai chegar alguma ajuda. Mas a maior ajuda, naturalmente, tem que partir de nós mesmos. Somos nós que temos que ter a força, a determinação para superar as nossas mazelas. E Jesus nos dá essa ferramenta, através do Evangelho, através do estudo e da prática da caridade. Porque através do exercício da caridade, em todos os seus aspectos, e quando eu falo em caridade, não estou me referindo a grandes obras, mas a caridade da paciência, da tolerância, do diálogo, a caridade de saber compreender o irmão e saber que assim o outro tem as mesmas dificuldades que eu também tenho. Provavelmente o cenário no qual ele atua é um pouco diferente do que o meu, mas as limitações são muito parecidas. Então, eu entendendo o outro, muito provavelmente eu vou saber entender a mim também. Eu me amando de verdade, eu vou saber amar o outro também. Então, eu tenho que exercer esse instrumentação de caridade, de aceitação, de tolerância, de paciência, mas de perseverança também, de buscar a cada dia esse exercício maior para que eu, somente eu, possa sair de fato vitorioso, com a ajuda de muitos, mas com o meu esforço principalmente. Eu queria, antes de nós encerrarmos essa pequena reflexão, citar um texto de Tiago, um dos apóstolos do Cristo, que diz aqui, acerca de provações e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se-lhe-á dado. Todos nós temos nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, todos nós. Mas nós, quando reconhecemos tudo isso, de acordo com o Tiago disse, tende gozo em saber que tem tentações, porque isso acontece justamente porque nós estamos dentro de um momento em que as tentações ocorrem justamente para isso, para nos fazer pensar, para nos fazer refletir, para nos impulsionar para a frente. Não para nós ficarmos prostrados, constrangidos. Reconheçamos que nós temos limitações e que temos tentações a vencer. Mas saibamos que, como diz Tiago, é uma felicidade saber que nós temos essas tentações nesse aspecto, nesse sentido. Porque a tentação é uma ferramenta para que eu reconheça o quanto ainda preciso me modificar. O quanto eu reconheço o que sou pequeno, frágil, mas que sou filho de um Deus maravilhoso que me criou para ser feliz e que Ele, somente Ele, na sua expressão maior de Jesus Cristo, poderá me dar condições para seguir avante e lapidar cada vez mais o meu próprio espírito e me tornar um ser melhor. Essa é a grande proposta. Eu quero, assim, dividir com todos essa experiência e dizer a cada um o quanto eu também
vou buscar essa transformação. Muito obrigado a todos, muito obrigado à diretoria do CEJA. Que Jesus os ilumine sempre, que a paz perdure em todos os corações. Fiquem com Deus.